Você já percebeu que o maior terror do inferno não é o fogo, é a memória? Preste muita atenção nisto. Na história que Jesus conta, a perdição não começa com o ateísmo. Ela começa com uma religião perfeitamente falada, mas completamente vazia de arrependimento. O homem no tormento levanta a voz e grita: Abraão, meu pai. Ele fala a linguagem certa. Ele conhece as palavras da aliança. Ele sabe exatamente para quem clamar. E, ainda assim, ele queima na própria lucidez. Por quê? Aqui está o mistério que perfura nossa alma hoje. Jesus expõe o pós-morte em Lucas 16, 19 a 31, ou ele usa uma realidade espiritual paralela para rasgar o nosso peito agora. Se as palavras dele formam um mapa literal do além, então o choque é devastador. Existe consciência clara, existe memória intacta e existe um destino que não se altera. Se ele foca na parábola, a lâmina desce ainda mais afiada sobre o seu pescoço. A sua vida presente, as suas escolhas de hoje, estão treinando a sua eternidade. E olha o detalhe que quase ninguém tem coragem de mastigar devagar. O homem rico não perde a fé teórica. Ele não blasfema contra Deus. Ele não xinga o céu. No versículo 24 do capítulo 16 de Lucas, ele continua chamando Abraão, meu pai. Ele ainda crê o suficiente para fazer uma oração no escuro. Mas ele não se humilha o suficiente para se arrepender da própria cegueira. Então hoje, eu, Lu Martins, o evangelista do canal Palavra Pura, exijo que você pare o que está fazendo. Eu não quero apenas que você entenda uma teologia, eu preciso que você sinta o chão se abrir. Nós vamos atravessar 3 coisas: o portão pesado, o abismo intransponível e o pergaminho aberto. E quando este vídeo acabar, você vai encontrar um caminho de misericórdia. Mas você precisa caminhar comigo agora, antes que o tempo acabe. O portão se ergue diante de nós. Ele não é uma ideia abstrata. Ele é uma barreira de ferro, madeira grossa e indiferença. Jesus começa o relato rasgando o véu da sociedade. Em Lucas 16, 19, ele declara: havia um homem rico, que se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia no luxo todos os dias. Luxo, preste atenção, não é apenas ter dinheiro no banco. Luxo, na mente deste homem, é anestesia total. Luxo é construir uma bolha onde o grito do outro não penetra. Luxo é mastigar uma carne macia sem ouvir o estômago do vizinho roncar. O homem rico passa a mão pelo próprio ombro. Ele sente o tecido. A púrpura desliza pelos dedos. Não arranha. Não incomoda. O linho finíssimo absorve o suor e exala perfume importado. Aquela roupa não é apenas tecido, é uma armadura social. É uma forma silenciosa, mas violenta, de dizer ao mundo: eu pertenço a um nível superior. Eu não me misturo com a poeira de vocês. Ele respira fundo. O cheiro de pão assando no forno, de especiarias fritando no azeite, inunda o salão. Ele não acorda de manhã pensando: será que eu vou conseguir comer hoje? A única dúvida que assalta a mente dele é: qual banquete eu escolho hoje? Ele caminha pelo pátio. Os servos baixam a cabeça. A música toca suave ao fundo. Ele está seguro. Ele está blindado. Ele está morto por dentro e não sabe. E do lado de fora, a rua bate de frente com a fantasia. Do lado de fora existe um homem que carrega um nome, enquanto o rico não tem nome algum nos lábios de Jesus. No verso 20, a escritura avança: havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que fora deixado à porta do rico. A palavra aqui não diz que Lázaro caminha até o portão. Ele não tem forças para andar. Ele é deixado. Alguém o levanta pelos braços e pernas, sente o cheiro da carne doente, caminha apressado e o despeja no chão de pedra como quem descarta um peso inútil. O impacto nas pedras tira o ar de Lázaro. Ele tenta amortecer a queda, mas os braços cedem. Lázaro sente as pedras pontiagudas rasgando a pele já exposta. A poeira gruda no sangue seco. O sol do meio-dia queima o rosto dele. A garganta está tão seca que engolir a própria saliva parece engolir vidro moído. Ele vira a cabeça em direção às grades do portão monumental. Aquele portão deforma a visão. O portão não é apenas segurança arquitetônica, ele é uma teologia em tempo real.
O portão diz: Deus abençoou quem está lá dentro e amaldiçoou quem está aqui fora. E o homem rico sabe disso. Ele não pode usar a desculpa da ignorância. Ele não pode dizer diante do trono de Deus: eu não o vi. Ele passa pelo portão. As sandálias de couro macio dele pisam a poucos metros do corpo enfraquecido. Ele escuta a respiração falha de Lázaro. Ele sente o cheiro da miséria. Ele vê os animais se aproximando. E o que ele faz? Ele vira o rosto. Ele aperta o passo. Ele ajusta a túnica de púrpura e foca na porta de entrada da sua mansão. O mestre continua o relato em Lucas 16:21. Lázaro desejava comer do que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Os cães de rua chegam antes da compaixão humana. Eles não têm dono. Eles se aproximam devagar, farejando o ar pesado. O focinho úmido toca a perna de Lázaro. A língua áspera raspa a pele ferida. Lázaro treme violentamente, mas os músculos não respondem. Ele não consegue levantar a mão para espantá-los. Existe uma humilhação profunda aqui, algo que quebra a espinha do espírito humano, ser tratado como menos que um homem, ser nivelado aos animais na rua. E no meio dessa degradação, o corpo de Lázaro grita por qualquer tipo de alívio. O toque da língua do cachorro vira uma confusão sensorial de dor aguda e uma dormência passageira. A mente de Lázaro divaga. Ele olha para as frestas do portão iluminado pelas tochas da noite. Ele pensa, com a voz embargada na mente, só as migalhas. Eu não quero o prato principal. Eu não quero a carne. Se eu tiver apenas os pedaços de pão que eles usam para limpar as mãos e jogam no chão, eu sobrevivo mais uma noite. Enquanto Lázaro desfalece, a cozinha lá dentro explode em movimento. O barulho ecoa pelo pátio. É o som do metal batendo nas bandejas. É o estouro das rolhas. São as risadas altas e despreocupadas. O rico senta-se à cabeceira da mesa. Os convidados sorriem. Ele pega um pedaço de pão recém-assado. Ele afunda os dedos na massa quente, sentindo a textura macia. Ele leva à boca. A crosta estala entre os dentes. Ele mastiga. Ele fecha os olhos para apreciar o tempero. Ele mastiga muito devagar. A vida dele se resume a isso: mastigar a existência devagar. Ele tem todo o tempo do mundo, ou pelo menos é o que a conta bancária o faz acreditar. Quem tem pressa é quem tem fome. A urgência pertence aos que estão do lado de fora, no escuro. E agora o bisturi de Cristo entra na nossa consciência. Em qual momento exato o rico para, olha para o prato farto e pensa: isso não está certo? Em que segundo da semana ele levanta da cadeira, limpa a boca e ordena aos servos: abram o portão e tragam aquele homem para dentro? Nunca. A indiferença não exige que você seja um vilão de filme. A indiferença só precisa que você crie um hábito. Você ignora no primeiro dia e sente um leve desconforto. No segundo dia, o desconforto diminui. Em uma semana, o corpo na porta já faz parte da arquitetura da rua. Em um mês, o mendigo é invisível. A alma do rico cauteriza. Ele chama a tragédia de Lázaro de azar. Ele chama de destino e infortúnio. Ele olha e diz: a culpa é dele. Ele lava as mãos na bacia de prata enquanto a própria alma apodrece. Lázaro não tem mais pulso para bater no portão. Mas o portão invisível bate contra a consciência do rico a cada respiração. E o rico escolhe o abafamento. Ele escolhe a surdez espiritual. E é exatamente aqui que a história perde o fôlego humano e entra no terror divino. Porque Jesus não conta isso para saciar a nossa curiosidade de ficção científica sobre o céu e o inferno. Ele nos encurrala no tempo presente. O portão não é de ferro. O portão é o seu orgulho. É o seu amor próprio excessivo. É o seu plano de carreira que esmaga os outros. É a sua necessidade de ter sempre mais, enquanto alguém ao seu lado sangra em silêncio. Mas o relógio não para. A areia da ampulheta cai implacável. E a morte caminha nas ruas e não pede licença aos portões de bronze. No verso 22 de Lucas 16, Jesus crava o momento final. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Pare e respire aqui. Jesus não gasta tempo romantizando os últimos suspiros de Lázaro.
Ele não inventa uma cena poética de despedida. Lázaro simplesmente para de resistir. Os pulmões falham. Cada tentativa de puxar o ar encontra o peito afundando. A visão ao redor escurece. O latido dos cães, o barulho das carruagens do rico, as risadas vindas da festa. Tudo começa a se distanciar, como se alguém estivesse baixando o volume do mundo lentamente. Um frio sobe pelas pernas. O instinto humano grita em pânico: não vá. Mas de repente, o peso quebra. A gravidade da miséria perde o controle. A dor crônica que o acompanhou por anos evapora em um milésimo de segundo. O corpo mutilado fica jogado na poeira, mas Lázaro não está mais ali. Ele não precisa mais se arrastar. Ele não é mais um fardo deixado à porta de ninguém. Ele é levado. A palavra sai da boca de Cristo com autoridade absoluta, levado pelos anjos. Os seres mais poderosos do cosmos, as chamas de fogo a serviço de Deus, descem até a rua suja, ignoram a mansão, e escoltam com honras de rei o mendigo fedorento. Lázaro não tem púrpura no corpo físico. Ele não tem linho para ser enterrado. O corpo dele provavelmente será jogado no lixão fumegante do Vale de Inom. Mas a alma dele ganha companhia celestial imediata. Ele atravessa as estrelas. Ele repousa no consolo eterno. E você mal consegue processar o alívio, e Jesus ataca de novo. Ele não te deixa respirar. No mesmo verso, Lucas 16:22, a sentença cai como uma guilhotina. O rico também morreu e foi sepultado. O rico morre. O dinheiro não compra mais uma batida do coração. O melhor médico de Jerusalém esfrega as mãos com desespero, mas o pulso do rico desaparece. Os olhos que antes analisavam pedras preciosas agora encaram o teto sem ver nada. A boca que ordenava servos cai aberta, silenciosa. A carne falha da mesma maneira. O funeral dele para a cidade. Há carpideiras profissionais chorando alto. Há perfumes caríssimos de nardo e mirra derramados sobre o linho branco que envolve o cadáver. Amigos influentes fazem discursos longos e mentirosos sobre a bondade dele. O túmulo é esculpido na rocha mais firme, selado com uma pedra pesada, garantindo status até debaixo da terra. Mas Jesus despreza o teatro. Ele resume toda aquela ostentação em 3 palavras frias e cirúrgicas, e foi sepultado. Ponto final. A terra devora a púrpura. Os vermes não pedem o extrato bancário. E então, a cortina da eternidade se rasga. O verso 23 traz o choque que assombra a humanidade. No Hades, onde estava em tormentos, olhou para cima e viu Abraão de longe e Lázaro ao seu lado. Ele acorda. E não é um pesadelo onde você levanta suado na própria cama. Ele abre os olhos espirituais e a luz das tochas da sua mansão se foi. O tecido macio sumiu. O copo de prata evaporou. Ele está envolvido em tormento absoluto. O calor esmaga os pensamentos. O desespero toma conta. Ele puxa o ar e o ar queima. E o mais assustador, ele não perdeu a razão. Ele sabe exatamente quem é. Ele sabe exatamente o que fez. A memória dele não foi apagada, foi ativada em resolução máxima. O pavor sobe pela espinha espiritual dele porque ele enxerga. Ele olha para cima. O instinto humano ainda sabe que existe um acima, um lugar de paz, uma dimensão de descanso que ele perdeu para sempre. E a visão dele foca. Ele estreita os olhos no meio da angústia. Lá, banhado em uma luz inefável, está Abraão, o pai da fé. E encostado no peito de Abraão, descansando, honrado, vestido de dignidade. Lázaro. Lázaro. O nome volta à mente do rico como um chicote. O rosto que ele fingia não existir. As feridas que ele escondeu da própria vista. O corpo que ele transformou em mobília quebrada da calçada. O universo capota. Lázaro não está rastejando. Lázaro não está pedindo migalhas. Lázaro não está no portão. O homem rico percebe que agora ele é o mendigo do cosmos. E pela primeira vez em toda sua existência mimada, ele sente o peso da verdadeira separação. Ele percebe que existe uma linha invisível na eternidade que suborno não atravessa, influência política não apaga, e título religioso de fachada não dissolve. Ele grita. O pânico arranca a polidez da garganta dele.
Quando as defesas caem, a alma nua aprende a gritar. Em Lucas 16:24, Jesus registra a oração do inferno. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar a ponta do dedo em água e refrescar minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Escute a arrogância profunda dessa alma em condenação. Escute o veneno escorrendo. Ele pede misericórdia, mas ele pede dando ordens. Manda Lázaro. Ele ainda enxerga Lázaro como um garoto de recados, um servo menor. A vida física acabou, mas o orgulho dentro dele continua intacto. Ele ainda pensa em hierarquia. O portão continua trancado por dentro da alma dele. E o detalhe que aterroriza, ele não pede para sair do Hades. Ele não pede perdão por uma vida inteira de narcisismo cego. Ele não pede para amar a Deus. Ele só pede alívio momentâneo. Ele quer uma gota, não a fonte. Ele quer o benefício da misericórdia sem o quebrantamento do arrependimento. A voz de Abraão desce até as profundezas. Não há raiva na voz de Abraão, há apenas a gravidade insuportável da justiça final. Lucas 16:25 ressoa, mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas ruins. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Lembre-se. O verbo rasga a consciência do rico. A memória vira o próprio carrasco. Ele lembra. Ele lembra de tudo. O cérebro espiritual repassa cada prato não dividido, cada olhar desviado, cada justificação estúpida. Ele lembra do portão imponente, da porta que bateu, do gemido que ele tapou com música. E Jesus coloca o selo definitivo da condenação em Lucas 16:26. Além disso, entre nós e vocês foi colocado um grande abismo, de forma que os que quisessem passar daqui para vocês não conseguiriam, nem os de lá passar para nós. Um grande abismo. Não é um rio que você pode cruzar a nado. Não é um vale que você desce e sobe caminhando. É uma fratura na realidade espiritual. Uma barreira infinita colocada pelas mãos da justiça divina. Fixado. Intransponível. Fechado. O rico escuta as palavras e o peso da eternidade esmaga a esperança. Ele finalmente entende o que os vivos ignoram todos os dias. O inferno não tem porta de saída. A eternidade não é uma extensão de prazo, é onde o tempo morre e a verdade se torna incontornável. Mas, num espasmo de lucidez aterrorizante, o egoísmo dá lugar ao pavor por aqueles que compartilham o mesmo sangue. No verso 27, ele implora: Então eu suplico, envia Lázaro à casa de meu pai, e no 28 ele continua: Pois tenho 5 irmãos. Deixe-o adverti-los, para que não venham também para este lugar de tormento. Ele tem irmãos no mundo dos vivos. Irmãos que sentam na mesma mesa. Irmãos que bebem o mesmo vinho. Irmãos que pisam as mesmas ruas fingindo que os mendigos não existem. Ele sabe que a anestesia está correndo nas veias deles agora mesmo. E ele pede o maior espetáculo possível, um missionário voltando dos mortos. E é agora que o pergaminho entra para destruir todas as nossas desculpas modernas. A resposta de Abraão não é excelente ideia, vamos impressioná-los. A resposta corta o orgulho de quem busca experiências espetaculares para crer. Versículo 29. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Moisés e os profetas. A Bíblia. A palavra escrita. A escritura que repousa nas prateleiras empoeiradas ou no aplicativo não aberto do celular. O rico pede um show sobrenatural. O céu aponta para o texto que já está disponível. A voz de Deus já soa em cada página do Gênesis, nos Salmos, nos profetas maiores e menores. Mas o homem não desiste. O coração humano sempre quer impor as suas regras a Deus. Verso 30. Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, arrepender-se-ão. Ele argumenta com a eternidade. Ele acha que um milagre visível quebra a teimosia moral. A sentença final de Lucas 16:31 ecoa pelos séculos. Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Escute o estrondo dessa frase.
Alguém ressuscitou dentre os mortos. O próprio Cristo. O túmulo de Jesus em Jerusalém está vazio. Ele rasgou a morte por dentro. E mesmo assim, milhares riem da cruz, milhões passam pelos domingos com os braços cruzados, esperando um arrepio emocional, uma revelação exclusiva, um argumento genial da filosofia, enquanto a simples e poderosa palavra de Deus grita: arrependa-se. Você não precisa de um choque elétrico espiritual, você precisa se render à voz que já fala nas Escrituras. Agora, eu vou costurar este desespero com outra cena, porque o Deus que traça a fronteira do abismo é o mesmo Deus que estilhaça os nossos muros enquanto ainda respiramos. Volte ao Antigo Testamento. Existe uma noite em que um homem incrivelmente rico, o governante máximo do mundo conhecido, também fica preso contra a parede do próprio ego. Ele não está nas chamas do Hades. Ele está no conforto dos jardins suspensos. Mas a alma dele caminha sobre um abismo. O nome dele é Nabucodonosor. E em Daniel 4, Deus prova que pode quebrar as pernas do orgulho e salvar a alma de um tirano antes que a porta se feche para sempre. O rei caminha pelo terraço. O piso é de pedras esculpidas. Ele respira o ar puro da Babilônia. Ele olha a extensão da cidade, os rios, as muralhas colossais, os exércitos marchando. O peito dele estufa. A vaidade sobe a cabeça como uma droga pesada. Ele murmura para si mesmo e as palavras tomam forma em Daniel 4:30. Não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Não no dia seguinte. Não na próxima reunião ministerial. No exato instante em que a soberba abandona os lábios dele, os céus intervêm. O verso 31 explode sobre o palácio. Enquanto essas palavras ainda estavam em seus lábios, veio uma voz do céu: é isto que está decretado contra você, rei Nabucodonosor. Seu poder de reinar foi tirado de você. Você será expulso do meio das pessoas e viverá com os animais selvagens. A mente dele quebra. Não é gradual. A lucidez humana desliga como um disjuntor de energia. O rei cai de joelhos no chão. Ele tenta levantar, mas as mãos tocam a pedra e se apoiam como patas. Os guardas correm, mas recuam com pavor. O rei está babando. O olhar autoritário se dissolve em um vazio animalesco. Ele tenta emitir uma ordem, e um som bizarro, inarticulado, rasga a noite. Ele corre para longe dos palácios, para longe do banquete, forçando passagem pelas portas. Ele é expulso. O homem que governava reis agora dorme no mato úmido. Os meses avançam. O cabelo de Nabucodonosor cresce emaranhado como penas de águia. As unhas engrossam, sujas de lama, tornando-se garras. O corpo inteiro treme debaixo da tempestade. O rei se abaixa, os dentes trincam as raízes e as folhas do pasto. A saliva escorre junto com o barro. Uma humilhação absoluta e indescritível que o rico de Lucas 16 não experimentou em vida. Mas observe o céu, noite após noite. As estrelas observam o animal que antes era rei. E parecem dizer: abaixa a cabeça até entender quem de fato governa. 7 tempos passam. O desespero atinge o limite máximo. Então, um milagre silencioso acontece no pó da terra. A luz volta. A cognição bate à porta da mente fragmentada. E o registro de Daniel 4:34 salva a história. Ao fim daquele tempo, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu, e a minha sanidade foi restaurada. Então eu louvei o Altíssimo, eu honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Capture essa ação microscópica. Levantei os olhos para o céu. O rico do Novo Testamento levantou os olhos no inferno, tarde demais, apenas para exigir água. Nabucodonosor levanta os olhos da lama, em vida, e entrega a glória. É o assassinato do próprio ego. É o reconhecimento de que ele é pó, e Deus é o trono. A língua volta a articular palavras. A voz dele, que antes exigia louvor, agora canta submissão. Por que nós amarramos o rei da Babilônia ao homem de Lucas 16? Porque eles formam o espelho perfeito. Um agarrou o próprio orgulho até acordar no fogo cruzando o abismo. O outro foi esmagado pela disciplina implacável de Deus, desceu até a insanidade, e encontrou o portão da misericórdia antes da morte.
E agora, eu trago você de volta para as ruas do Novo Testamento. Existe um terceiro homem. Um homem que possui muito dinheiro. Um homem que possui status e desprezo público. Um homem que caminha no fio da navalha, a 1 milímetro de virar o próximo protagonista do inferno. Mas ele não cai. Ele encontra os olhos do Salvador. O nome dele é Zaqueu. Nós o encontramos no capítulo 19 de Lucas. Ele é chefe dos publicanos. Ele enriqueceu cobrando impostos, sugando a vida do próprio povo. O portão dele também está trancado para dor alheia. A mesa dele também é farta. O linho dele também é caro. Mas corre um boato na cidade. Jesus está chegando. E, de repente, uma agonia inexplicável toma conta do peito desse corrupto. Não é uma mera curiosidade acadêmica. É uma urgência espiritual. O verso 3 nos diz: ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Zaqueu se empurra contra os ombros suados dos viajantes. A multidão não abre espaço. Um cotovelo atinge a costela dele. Alguém pisa no pé dele com força e murmura um palavrão. O olhar das pessoas queima de ódio. Ele é o traidor de Israel. O calor está sufocante. A lógica diz: volte para sua mansão, feche o portão, conte suas moedas de ouro e viva na segurança. Mas o coração quebrado não ouve a lógica. Ele corre. Verso 4 de Lucas 19. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Um homem rico e influente do Oriente Médio não corre em público. Ele não levanta a túnica expondo as pernas. É uma quebra violenta de protocolo e dignidade. Ele pula, agarra o tronco áspero da árvore. A casca fere a mão. O suor escorre pela testa. Ele escala os galhos e se equilibra como uma criança furtando frutas. A dignidade dele virou lixo, e ele não se importa. Ele precisa ver o Nazareno. A poeira levanta. Os passos da multidão ecoam. Jesus caminha no centro do tumulto. O mestre não olha para as fachadas dos prédios. Ele avança até a árvore. Ele para. A multidão inteira para como um bloco de concreto. O silêncio corta a rua. Jesus levanta o rosto. Os olhos que criaram as galáxias se fixam no homem escondido entre as folhas. Ele não chama o fariseu limpo. Ele chama o ladrão rico. Versículo 5 de Lucas 19 decreta graça. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Desça depressa. É o agora. A salvação não espera a semana que vem. Zaqueu não pensa nas roupas rasgadas. Ele não debate teologia. Ele desce escorregando pelo tronco. O peito ofega. Ele cai em pé diante do Salvador. As pernas tremem de adrenalina e choque profundo. O versículo 6 registra o milagre interno. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Alegria autêntica. Não medo do inferno. Não defesa do próprio currículo. Alegria derramada de quem sabe que não merece receber o rei, mas o recebe mesmo assim. A multidão, religiosamente ofendida, espuma de raiva. O verso 7 mostra os dentes da religião vazia. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Eles murmuram. Eles condenam. Eles apontam o dedo. Mas Jesus ignora a fofoca moralista. Jesus atravessa o portão odiado da cidade. Jesus senta à mesa do impuro. E então acontece. O momento exato que afasta Zaqueu do abismo do homem rico de Lucas 16. Zaqueu não pede uma gota d'água invisível enquanto agarra suas posses. Zaqueu expõe as entranhas da sua culpa. Ele levanta. A sala silencia. Ele olha para Jesus. Verso 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Metade da fortuna. Restituição quadruplicada para as vítimas. O portão não foi apenas destrancado, o portão foi arrancado das dobradiças por dentro. A conversão atingiu o bolso.
Atingiu a agenda. Atingiu o orgulho. Aquele não está tentando comprar um ingresso para o céu. Ele está provando com sangue e suor que Jesus tomou o trono do seu coração. Jesus sorri, com a autoridade de quem assina decretos eternos, e lança respostas sobre o universo. Versículo 9 de Lucas 19. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Preste total atenção a esta dinâmica. O rico condenado de Lucas 16 gritou debaixo de fogo, Pai Abraão, mas não pertencia à família da fé, pertencia ao orgulho. Aquele recebe o Cristo vivo no presente, e o Cristo declara em alta voz, ele é filho autêntico de Abraão. Não pelo DNA biológico, mas porque a fé operou pelo amor e pelo arrependimento. E o ponto alto, no versículo 10, que resume a Bíblia inteira, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Conecte os pontos e sinta o peso da realidade. O abismo em Lucas 16 é absolutamente impossível de ser cruzado depois da morte. Nenhuma oração sua tira alguém de lá. Nenhum batismo póstumo. Nenhuma reencarnação fictícia. Mas Jesus Cristo encarna para atravessar os abismos agora. Ele pisa no lodo humano. Ele salta o precipício entre a santidade de Deus e a imundície do nosso pecado. E ele não faz uma ponte com boas intenções. Ele usa as vigas da cruz e derrama o sangue que pagou a minha e a sua dívida. Voltamos à provocação que iniciou essa caminhada, a pergunta que esmaga os ombros da nossa época. O que Jesus está ensinando ao expor a eternidade em Lucas 16? Ele está desenhando com clareza brutal. Existe um dia do juízo. Existe memória. Existe consciência. E a forma como você abraça ou rejeita a cruz hoje, a forma como essa fé afeta a maneira como você trata o mendigo lá fora, decide o seu lado do abismo amanhã. O veredito é aterrorizante na sua lógica. Os portões que você tranca voluntariamente hoje contra os outros vão se cristalizar no abismo que prenderá você amanhã. Não porque Deus sinta prazer em atormentar, mas porque Deus apenas confirmará no juízo aquilo que você mesmo escolheu em vida, existir distante dele e da sua compaixão. O espelho vira para você agora. Neste exato momento. Onde está o seu portão fechado? Onde está a barricada de orgulho na sua rotina? Talvez você não seja multimilionário com túnicas de púrpura. Talvez o seu portão seja o egoísmo no casamento, retendo perdão por meses e meses. Talvez seja a rolagem anestesiada na tela do celular, ignorando o Espírito Santo que cutuca sua consciência durante a madrugada. Talvez você saiba a liturgia de cor, cite versículos com mestria, diga eu sou de igreja em todas as conversas, mas seja incapaz de atravessar a rua para colher o Lázaro que a providência colocou na sua porta. Você consome os banquetes da teologia, mas não divide as migalhas da misericórdia prática. Isso é religião de necrotério. É fé apodrecida antes da cova. Você não precisa ser um ditador global para ser consumido. Você só precisa escolher que o mundo gira em torno do seu próprio umbigo. Mas escute a trombeta da graça tocando hoje. Enquanto seus pulmões enchem e esvaziam de ar, a porta ainda não trancou. Ainda existe o hoje. O mesmo hoje de Lucas 19:9, onde a salvação estourou na casa do pior pecador de Jericó. Cristo olha na sua direção neste instante, através desta tela, no meio da sua rotina bagunçada e grita: desça da sua árvore de justificativas depressa. Eu quero ficar na sua mente, no seu peito e na sua casa agora. O convite celestial nunca será: conserte-se primeiro, fique perfeito e depois venha. O convite é: você está doente, mas eu sou o médico. Renda-se como você está, e deixe que o meu espírito quebre o seu coração de pedra para criar carne de verdade. Você não entra no céu por mérito próprio, você entra porque segura a mão do justo. Nós não somos uma plateia solta consumindo entretenimento. Este ambiente, aqui, os comentários lá embaixo, é uma congregação viva e pulsante. A comunhão com Deus não exige apenas tijolos de uma construção física. Deus opera no universo digital com o mesmo Espírito Santo que fende montanhas. A fé online não é menor. Nós somos irmãos conectados pela verdade da palavra. E eu chamo você agora, como a Bíblia ensina, para reagir. Não saia do vídeo do jeito que entrou. Ore comigo, exatamente onde você está ouvindo. Quebre o silêncio. Fale.
Senhor Jesus, Deus vivo e todo-poderoso, eu tremo diante da tua justiça. Eu não quero acordar quando a porta já estiver fechada pelo abismo. Eu não quero a lucidez do tormento eterno. Perdão pelos meus portões trancados. Perdão pela indiferença crônica. Perdão pela frieza com que leio as tuas escrituras e fecho os meus ouvidos. Entra na minha casa hoje. Destrói o meu orgulho. Ensina-me a chorar pelo Lázaro que chora lá fora. Ensina-me a me render como Nabucodonosor se rendeu ao levantar os olhos. Ensina-me a restituir e abandonar o que é errado, com a urgência e a alegria de Zaqueu. Toma a minha vida, rasga as minhas justificativas, e grava o teu evangelho puro no fundo do meu ser. Eu clamo pelo teu sangue. Eu me entrego a ti. Em nome daquele que venceu a cruz e a sepultura, Jesus Cristo. Amém. Se esta oração quebrou algo dentro do seu peito hoje, vá até os comentários agora. Esse é o seu altar público de resposta. Escreva: hoje eu abro o portão. Testemunhe com ousadia. Leia as orações dos outros irmãos. Responda com uma palavra de encorajamento. Nós estamos marchando juntos. Compartilhe esta mensagem desesperadamente com as pessoas que você ama, não porque você gosta de espalhar medo, mas porque o maior ato de amor é avisar do abismo antes que alguém caia nele. E que o Deus vivo e fiel invada os seus dias, estilhace os seus enganos, lhe dê olhos desesperados pela glória de Cristo e um coração incendiado para viver e falar o verdadeiro Evangelho, hoje e sempre, em nome de Jesus.